Boa noite, mais uma vez bem-vindos àqueles que aqui estão e também àqueles que nos acompanham pela internet. Gostaria de saudar a cada um de vós e dizer-vos que estou muito satisfeito e dou graças a Deus por saber que regularmente tendes assistido desde os vossos lares. Sei também que alguns até na viagem estão fazendo através dos seus telemóveis, pois bem, louvado seja Deus por isso. Esta noite nós vamos falar de um assunto muito importante. E para isso nós temos que pedir, aliás, como temos feito todos os dias, a bênção de Deus para esta reunião. Vamos fazê-lo então. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Obrigado, Senhor, porque sabemos que tu estás entre nós, porque tu o prometeste, dizendo que lá onde 2 ou 3 estivessem reunidos em teu nome, tu estarias no meio deles. E agora, Senhor, que nos predispomos a abrir a tua palavra, Senhor, queremos suplicar que o teu Santo e bom Espírito venha abrir a nossa mente e igualmente o nosso coração para compreendermos este assunto tão importante que iremos estudar esta noite. Tudo isto te pedimos e desde já te agradecemos pela fé, no nome do nosso Redentor, Cristo Jesus. Amém. Venham comigo abrir as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11. Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11. Trata-se dos 10 mandamentos e nós vamos ler acerca do 4º mandamento. Êxodo, capítulo 20 e versículos 8 a 11. Diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, sequer, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E por que razão? Porque, diz-nos agora o versículo 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Eu gostaria de chamar a vossa atenção para 2 aspectos deste mandamento que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, é a razão pela qual, ou a razão que é dada para a observância deste mandamento. Pois bem, a razão que é dada é a criação. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. O segundo aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é que Deus fez 3 coisas com o sábado. Bom, em primeiro lugar, nos é dito que Ele descansou. Depois nos é dito que Ele abençoou. E por último nos é dito que Ele santificou. A pergunta que eu faço é esta: se este mandamento faz referência à criação como sendo a razão para a qual nós devemos observar este dia como sendo santo, a minha pergunta é: será que não seria uma boa ideia nós irmos para o livro de Gênesis e aí vermos a razão pela qual Deus deu este mandamento? Absolutamente que sim. E lá vamos nós para o nosso livro de Gênesis. Vamos então ao livro de Gênesis, capítulo 2, e vamos ler os versículos 1 a 3. Gênesis, capítulo 2, versículos 1 a 3. Mas antes de ler estes versículos, eu gostaria de recordar algo que já aqui enfatizei mais do que uma vez. Lembram-se que em Gênesis 1:1, que é o primeiro versículo da Bíblia, diz: no princípio, creio que já nenhum de nós precisa de folhear a sua Bíblia para saber o que é que diz este versículo. Diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois comparamos esse texto com João 1, versículos 1 e 3, que diz que no princípio, também no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nada do que foi feito se fez, a não ser através do Verbo. E concluímos que, tendo os mesmos elementos, Gênesis 1:1 e João 1:1 e 3, então o Criador foi nenhum outro a não ser quem? A não ser Jesus Cristo. Portanto, quando Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, este Deus é nenhum outro do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Aliás, porque a Bíblia apresenta Jesus Cristo como sendo Deus. Pois bem, aqui em Gênesis, no capítulo 2 então, e nos versículos 1 a 3, lemos o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus, já sabemos Jesus Cristo, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, reparem, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Pergunto, estão aqui
Está aqui neste relato do livro de Gênesis os mesmos 3 verbos que nós encontramos no 4º mandamento, em Êxodo 20? Claro que sim. Então, o sábado que é referido no 4º mandamento é o mesmo sábado da criação? Claro que sim, porque temos estes elementos em comum no sábado da criação e no sábado do 4º mandamento. Pois bem, então nós podemos concluir que se Jesus Cristo é o Criador e se foi Ele que criou todas as coisas e descansou, abençoou e santificou o sábado, então o sábado é o dia de quem? O sábado é o dia de Jesus Cristo. Pois bem, outra coisa que eu gostaria de chamar a vossa atenção, e vamos ler esse texto em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 2, diz-nos o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia. A tradução espanhola deste versículo diz que a terra estava desordenada e vazia, ou seja, sem ordem, porque aqui a expressão sem forma, na versão portuguesa, não dá talvez uma noção tão clara como a versão espanhola que diz a terra, porém, estava desordenada e vazia. Ou seja, quais eram os 2 problemas que a terra tinha antes de o Criador iniciar o processo da criação? Estava desordenada e, para além de estar desordenada, estava vazia. E o que é interessante é que nós vamos ver no processo da criação, que o Senhor começa no 1º dia, 2º dia, 3º dia, Deus, em primeiro lugar, vai dar forma às coisas. Ou seja, Ele vai ordenar aquilo que estava desordenado. E depois de ordenar aquilo que estava desordenado, Ele vai preencher aquilo que estava vazio. É assim, por exemplo, que nos 3 primeiros dias, por exemplo, no 1º dia, Deus criou a luz. No 2º dia criou o firmamento, e podemos entender pelo firmamento a atmosfera, onde está o oxigênio. Depois, no 3º dia, Ele fez aparecer a terra seca. E depois, no 4º dia, Ele começou, aliás, já no 3º dia, começou a encher, digamos, a terra, criando as plantas, as árvores, a relva. No 4º dia, Ele preenche os céus com o sol, a lua. É interessante que as nossas versões dizem que Ele criou também as estrelas. Isto seria uma discussão muito profunda que nós poderíamos ter, mas eu acredito que a maior parte das estrelas já estavam criadas nesta altura, porque quando Deus começou a criar os fundamentos da terra, lembram-se daquele texto em Jó capítulo 38, quando o Senhor lançava os fundamentos da terra, o que é que aconteceu? Os filhos de Deus rejubilavam. Se os filhos de Deus rejubilavam, esses filhos de Deus não eram seres humanos. Se não eram seres humanos, o que é que eram? Bom, certamente seres criados por Deus, mas que habitavam noutros planetas. Então, se já havia outros planetas, por que é que não havia estrelas também? Portanto, isto para dizer que, e aliás, nos manuscritos mais antigos, essa frase que diz, portanto, e fez Deus o sol, a lua e as estrelas. A expressão e as estrelas não aparece. Mas, se calhar, um dos nossos tradutores achou que as estrelas deviam estar em algum sítio e então acrescentou lá naquele sítio. Bom, adiante. Não vou agora demorar-me sobre esse assunto. Acredito que na semana da criação Deus criou o sistema solar, pelo menos, criou o Sol, a Lua, e depois começou a encher. Ou seja, primeiro deu forma, ordenou as coisas e depois começou a preencher aquilo que estava vazio. Então, nos 3 primeiros dias também podemos dizer que Jesus preparou o planeta para suster a vida. Algumas pessoas dizem, bom, porquê que Deus não criou o ser humano que é a coroa da criação logo no primeiro dia, se ele era a coisa mais importante? Bom, Deus é inteligente. Acham que Adão conseguia subsistir com vida num mundo onde não havia luz nem oxigênio? Não conseguia. Portanto, Deus primeiro prepara a casa. E depois da casa estar toda preparadinha, então criou Adão e Eva para poderem dominar nessa casa que lhes tinha dado, nessa mansão. Bom, avançando um bocadinho mais. Ora bem, no último dia, eu gostaria que vocês pudessem pensar neste aspecto. No último dia, ou seja, no último dia da criação, no 6º dia, Deus criou mais coisas do que em qualquer outro dia. Porque, em primeiro lugar, criou os animais terrestres. Depois de ter criado os animais terrestres, criou Adão. E depois de ter criado Adão, a Bíblia diz-nos que Deus fez passar todos os animais por Adão para que Adão lhes desse um nome. Bom, e deixem-me dizer-vos que acredito que não foi em 5 minutos que Adão cumpriu esta tarefa. Deve ter sido muito mais. E já agora, por que razão acham que Deus deu esta tarefa a Adão de dar nome a todos os animais? Os animais iam passando por ele e Adão notava uma coisa, era uma constante.
era que cada animal vinha com a sua companheira, ou o seu companheiro. E Adão estava sozinho. E começou Adão a sentir-se sozinho. Acham que foi propósito de Deus fazer com que Adão se sentisse sozinho antes de criar Eva? Claro que sim. Aliás, é interessante no relato da criação, no final do primeiro dia, Deus disse, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era bom. Segundo dia era bom. Terceiro dia era bom. Quarto dia era bom. Quinto dia era bom. No sexto dia era tudo muito bom. Mas no sexto dia houve alguma coisa que o Senhor disse que não era bom. O que é que não era bom? Que o homem estivesse só. Então, quando Adão sentiu realmente esse sentimento de solidão, o Senhor disse, ok, agora já tu sentes a necessidade de uma companheira, agora vou-te fazer uma companheira. E fez. Então diz-nos que Deus colocou Adão num profundo sono. Primeira anestesia na história humana. Anestesia geral. E depois de ter dado essa anestesia geral a Adão, empreendeu a primeira cirurgia na história humana. Diz que do lado de Adão tirou uma costela e com ela fez a mulher. E agora posso imaginar, aliás, antes de Adão ter visto a Eva, podemos imaginar como Adão, quando surgiu, ele de repente abre os olhos, acorda, e nós podemos imaginar que Adão pensa assim, mas de onde é que eu vim? O que é que eu estou aqui a fazer? Porque antes Adão não estava lá, e de repente agora Adão está lá. Acham que essas questões não devem ter surgido na mente de Adão? Bom, certamente que Deus imediatamente lhe respondeu. Mas já vimos aqui, contemplou Adão algumas das obras, todas as obras que Deus tinha feito? Não. Ele também, obviamente, não viu a criação dele próprio. De modo que ele tem dúvidas como é que ele veio à existência. E Deus lhe vai dizer como tudo veio à existência. Reparem que, entretanto, ele faz Eva e, para ser ainda mais surpreendente, enquanto Deus está a criar Eva, Adão está a dormir. Portanto, Adão também não vê a criação de Eva. Isto para dizer o quê? Para dizer que se Adão e Eva acreditavam que Deus era o Criador, tinham que o fazer porque acreditavam na sua palavra. Eles não tinham prova científica. Eles não tinham provas empíricas, não tinham provas históricas. A única prova que eles tinham de que tudo tinha sido criado por Deus era o quê? Era a palavra que o próprio Deus lhes tinha dito. Isto para dizer o quê? Que eles não estavam numa posição vantajosa, por exemplo, em relação a nós hoje. Para eles acreditarem que Deus tinha sido o Criador, eles tinham que acreditar pela fé. E pela fé em quê? Pela fé na sua palavra. Eu queria que este ponto ficasse bem claro das vossas mentes. Eles não estavam em vantagem em relação a nós hoje. Também acreditaram pela fé, porque não viram com os seus olhos. Aliás, quando Deus recriar novos céus e nova terra, aí vai ser diferente. Aí não mais vai ser pela fé, mas aí vai ser pela vista. Paulo diz que nós hoje andamos pela fé e não pela vista. Mas nessa altura nós passaremos a andar pela vista e não mais pela fé. Porque aí todos os redimidos irão contemplar Deus criar novos céus e nova terra. Mas no início não foi assim. Bom, agora imaginem Adão a acordar da anestesia, talvez ainda a sacudir a cabeça, ainda não estava bem desperto, e de repente vê o Senhor a caminhar em direção a ele, com a mulher ao lado, porque o texto bíblico em Gênesis 2:22 diz que Deus lhe trouxe a mulher. E ele agora olha para ela e deixa-me dizer-vos uma coisa. Acho que deve ter sido o sentimento mais romântico ou a forma mais romântica com que alguma vez um homem olhou para uma mulher. Uau! Aquela mulher era linda. Bom, deixa-me dizer, eu acredito que Adão também era. Mas eu sou um homem, eu acho que ela devia ser mais bonita. Eva era linda, era atraente. E agora Adão olha para ela e diz, uau! Esta vai ser a minha companheira, que maravilha! E ela mantém-se de pé, não é como os animais. E ela pode falar comigo, uau, podemos falar um com o outro. Ele ficou encantado. Agora reparem, quase no final do 6º dia, eu acredito que Deus vai fazer o primeiro casamento da história humana. E assim que terminou esse casamento, o sábado estava para começar. E agora eu pergunto-vos, qual foi o primeiro dia completo que Adão e Eva viveram? Foi o sábado. E já repararam que o primeiro dia completo que Adão e Eva viveram foi um dia de descanso?
Eles estavam cansadíssimos, não era? A propósito, Deus também estava cansado? O que é que acham que deu cansaço ao Senhor? Ele ter dito, haja luz? Ele ter dito, haja firmamento? Ele ter dito, apareça a porção seca? Ele ter dito, haja plantas, haja animais terrestres? O Senhor chegou ao final do sexto dia e disse, uau, estou mesmo cansado, eu preciso de um dia de descanso. Vocês acham que isso aconteceu com o Senhor? Venham ver comigo um texto em Isaías capítulo 40 e versículo 28. Isaías capítulo 40 e versículo 28. E aqui este texto diz-nos claramente o seguinte: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Estava então Deus cansado? Claro que não. O que é que lhe tinha dado como cansaço ele apenas pronunciar a sua palavra de poder e todas as coisas aparecerem? Agora reparem, então é estranho que Deus não estava cansado. Adão não estava cansado, porque tinha sido criado no dia anterior. Eva não estavam cansados. E o primeiro dia que vivem juntos é um dia de descanso. Será que isto não quer dizer que o sábado tem um propósito muito mais profundo do que o mero descanso físico? Absolutamente que sim. Estão vocês a compreender-me, sim ou não? Isto é claro. Portanto, o dia de sábado era um dia que tinha um outro propósito, muito mais profundo que o mero descanso físico. Porque no primeiro sábado que Adão e Eva viveram, aliás, o primeiro dia completo da sua existência, eles não estavam cansados. Qual seria esse propósito mais profundo para o qual Deus fez então esse dia à parte? E aliás, antes de respondermos a essa pergunta, eu gostaria que pudessem ler comigo, novamente no livro de Gênesis, no capítulo 2, algo muito interessante. É algo que aparentemente é contraditório. E alguns se servem disso para dizer, bom, pois é, o relato da criação são dois relatos que foram colados um ao outro e, portanto, um relato foi escrito por um autor, outro foi escrito por outro autor. Ideias ridículas. Tudo isto foi escrito pelo mesmo Moisés, mas parece que Moisés aqui se enganou. Bom, vamos ver aparentemente. Gênesis capítulo 1 e versículo 31. Diz assim, Gênesis capítulo 1 e versículo 31, diz assim, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. E depois o versículo 1 do capítulo 2 diz, assim pois foram quê? Foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Pergunto, quando é que foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército? Em que dia? No sexto dia. Agora reparem, o versículo 2 do capítulo 2 parece contradizer aquilo que Moisés acabou de dizer. Bom, será que podemos confiar que Moisés se enganou e disse, eu tive um engano, agora vou escrever isto bem. Versículo 2. E havendo Deus terminado quando? No dia sétimo a sua obra. Bom, esperem um bocadinho. Então, mas Deus terminou no sexto dia ou não terminou no dia sétimo? Parece haver aqui uma contradição? Bom, deixem-me dizer-vos qual é a minha resposta. Não há contradição nenhuma. Pensem comigo no seguinte. Eu normalmente não sou uma pessoa muito dada a apreciar obras de arte. Mas há obras de arte que gosto. Bom, não é aquelas pinturas assim meio esquisitas, tipo Picasso, que para mim não tem significado nenhum. Bom, para algumas pessoas tem, mas pronto. Enfim, mas gosto de ver aqueles quadros que refletem um bom quadro da natureza. Ou seja, quanto mais for a pintura se parecer com a realidade, tanto mais eu aprecio. Imaginem um quadro que foi pintado por um artista que consegue reproduzir quase na perfeição, uma cena bonita, por exemplo, de uma montanha com um lago, uma floresta, ou seja, o que for. E quando o artista acaba esse quadro... Eu disse que acabou o quadro. Chega ao fim e a minha pergunta é, esse quadro está pronto ou falta ainda alguma coisa? Exatamente, falta algo muito importante. Falta a assinatura do artista. Sabem porquê? Porque se o artista não coloca a sua assinatura, qualquer pessoa pode vir e clamar aquele quadro como sendo seu. Estão a compreender-me? Mas se tiver lá a assinatura do artista dizendo... tal nome, pois bem, então nenhuma pessoa pode vir e clamar aquilo como sendo sua propriedade. Aquilo é propriedade de uma determinada pessoa que foi o autor daquele quadro. Pois bem, Deus terminou a sua obra artística no sexto dia, mas no sétimo dia é como se o Senhor então assinasse com o seu próprio nome. Jesus Cristo, o Criador. Conseguem compreender então isso?
a diferença? Ora bem, vamos avançar um bocadinho mais. Ora bem, aqui no texto diz-nos que abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, e no versículo 2 diz que, havendo Deus terminado o dia sétimo a sua obra que fizera, que descansou. Bom, alguns dizem que afinal foi Deus que descansou. Mas por que razão descansou Deus? Bom, já vimos que não era por estar cansado. Lembram-se que o próprio Jesus em Marcos, no capítulo 2 e no versículo 27, venham ver esse texto comigo, Marcos capítulo 2 e versículo 27, vamos ver aqui o que é que Jesus disse em relação à razão pela qual ele criou o dia de sábado. Marcos capítulo 2 e versículo 27, onde o próprio Senhor Jesus disse o seguinte, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa de quem? Por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é quê? É Senhor do sábado. Então, Deus criou aquele dia especial para quê? Só para ele descansar? É verdade que a Bíblia diz que Deus descansou, mas descansou para quê? Para ter tempo, tomar tempo de qualidade para estar com o ser humano que tinha acabado de criar. Sabem que, ao criar este dia, Deus também queria que este dia fosse um memorial do seu poder criador, um memorial dele próprio como criador. Sabem que em 6 dias Deus fez coisas e esses 6 dias foram feitos para o nosso trabalho, conforme nós vimos na leitura do 4º mandamento, e durante os 6 dias nós nos lembramos das coisas de Deus, das coisas que Deus fez. Mas no 7º dia, Deus fez um tempo santo, para que nós não nos lembrássemos das coisas que Deus fez, mas nos lembrássemos do Deus das coisas. Do Deus que fez as coisas. Durante 6 dias, nós somos supostos trabalhar e lidar no mundo natural com as coisas que Deus fez, mas no 7º dia, nós somos chamados a parar para nos lembrarmos do Deus das coisas. Pois bem, uma outra questão que eu gostaria de partilhar convosco é esta. Sabem que os tempos que nós temos, por exemplo, o dia, por exemplo, o mês, por exemplo, o ano, cada um desses tempos cíclicos que nós temos, porque o dia é cíclico, o mês é cíclico, o ano é cíclico, todos esses tempos cíclicos estão ligados a um fenómeno qualquer astronómico. Por exemplo, o dia. O dia corresponde a quê? O dia corresponde ao tempo em que a Terra demora a fazer o quê? A dar uma rotação sobre o seu próprio eixo. Portanto, tem a ver com um ciclo astronómico. O mês tem a ver, tecnicamente falando, com o tempo que a Lua demora a fazer uma revolução em volta da Terra. O ano corresponde ao tempo em que a Terra demora a fazer uma revolução à volta de quê? Do Sol. Qual é o ciclo astronómico que está ligado à semana, que também é um tempo cíclico? Qual é o ciclo astronómico? Não há nenhum. E porquê? Porque o ciclo semanal está ligado a quê? Está ligado à semana da criação. Sabem que no final do século XVIII, no tempo da chamada Revolução Francesa, pois bem, os franceses, enfim, nos seus exageros que cometeram durante esse tempo da Revolução Francesa, quiseram alterar o ciclo semanal. E em vez da semana de 7 dias, passaram a ter a semana, entre aspas, de 10 dias. Sabem que aquilo não durou muito tempo. Tiveram que voltar atrás. Porque aquilo criou uma confusão terrível e, portanto, os ritmos estavam alterados, etc. Deus sabe que nós precisávamos de um dia em 7. E quando nós tentamos fugir desse ciclo, pois bem, nós sofremos. Mas esse ciclo não tem a ver com nenhum ciclo astronómico. Porque é diferente, é único, está ligado ao ciclo inicial da semana essa que Deus estabeleceu no princípio. Outra pergunta importante. Quando é que começa o sábado? Venham ver comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 5. Gênesis capítulo 1, versículo 5. E aqui temos aquilo que Deus disse no final do primeiro dia da criação, e ele disse o seguinte, Gênesis capítulo 1 e versículo 5 diz o seguinte, chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E se lermos depois a sequência dos dias da criação, diz versículo 8, houve tarde e manhã o segundo dia. Se lermos o versículo 13, houve tarde e manhã o terceiro dia. Versículo 19, houve tarde e manhã o quarto dia. Versículo 23, houve tarde e manhã o quinto dia. E finalmente, no versículo 31, houve tarde e manhã o sexto dia. Repararam que em todos os 6 dias a sequência não é manhã, tarde, mas sim
tarde, manhã. É ou não é? O que é que isto significa? Que o dia começa quando? Com a manhã ou com a tarde? Com a tarde. E sabe o que é a tarde significa na linguagem bíblica? Venham comigo a Marcos, capítulo 1 e versículo 32. Marcos, capítulo 1 e versículo 32. Marcos, capítulo 1 e versículo 32. E aqui, fala aqui de enfermos que eram trazidos para Jesus os curar. E diz assim em Marcos, capítulo 1 e versículo 32. À tarde, e aqui a expressão é exatamente a mesma que encontramos em Gênesis capítulo 1, diz assim, à tarde, e o que é que diz logo a seguir? Ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados. Então, segundo a Bíblia, quando é que é a tarde? Ao cair do sol. Então, quando é que começa o dia, segundo a Bíblia? Na tarde. E a tarde corresponde a quê? Ao cair do sol. Então, é com o cair do sol que se começa o dia. Ou seja, o dia começa com o quê? Com a parte escura. E depois da parte escura, que é considerado na Bíblia como tarde, então é que surge a manhã. E a manhã é a parte clara do dia, obviamente. Certo? Então o dia começa em que altura? Na parte escura do dia, ao cair do sol. Quando o sol cai, pois bem, começa a parte escura, como é óbvio. Quando o sol nasce, começa a parte clara, ou seja, a manhã. Portanto, o sábado na Bíblia, aliás, como outro dia qualquer, começa sempre ao cair do sol, ou seja, no início da tarde. Muito bem, vamos avançar um pouco mais. Ora bem, muitas pessoas hoje em dia põem em questão se o sábado que hoje existe é o verdadeiro sábado da criação. E dizem, pode acontecer que realmente o sábado de hoje não seja o verdadeiro sábado e por isso, portanto, quando está a dizer que se deve guardar o dia de sábado, pode não ser o sábado verdadeiro. Bom, deixem-me dizer-vos uma coisa, eu nunca ouvi esse argumento, por exemplo, em relação ao domingo, que muitos cristãos usam como sendo o dia em honra da ressurreição de Cristo. É só apenas o sábado que os adventistas guardam que tem problemas, o domingo dos católicos guardam não tem problema nenhum. Amigos, se o domingo que hoje se guarda em honra da chamada, em suposta honra da ressurreição de Cristo, é o domingo em que Jesus ressuscitou, ou seja, é o mesmo dia do ciclo semanal, então o sábado também tem que ser o mesmo dia do ciclo semanal. Sim ou não? Faz lógica. Aliás, querem ver qual é a sequência dos dias na verdadeira, segundo a Bíblia? Venham comigo a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23... E aliás, não é só o sábado, o domingo semanal que é guardado ainda hoje em honra da ressurreição, por exemplo, na festa anual da Páscoa. Não se comemora a Páscoa, ou seja, o dia de Páscoa, como sendo o dia da ressurreição de Jesus num domingo de hoje. Porquê? Afinal, se o ciclo foi quebrado. Se é válido para o domingo, então também é válido para o sábado. E a propósito, será que entre o tempo da criação, quando Deus estabeleceu o dia de sábado, conforme vimos na criação desde o início, até o tempo em que Jesus veio pela primeira vez, e temos um período de cerca de 4.000 anos, eu pergunto, quando Jesus veio, será que o sábado que se guardava nessa altura era o mesmo sábado da criação? A resposta é muito clara a esta pergunta. Eu pergunto, quando nós lemos em Lucas, por exemplo, capítulo 4 e versículo 16, que Jesus, segundo o seu costume, ia ao sábado à sinagoga, eu pergunto, acham que Jesus, sendo Ele o Criador do sábado, ia observar um dia que não era o verdadeiro dia de repouso? Isso faz algum sentido? Então, se Jesus estava a observar o dia que era considerado por todos como sendo o dia de sábado, então o que é que isso significa? Significa que o próprio Jesus, pelo facto de guardar o sábado no dia que era considerado o sábado, estava, pelo seu comportamento, pelo seu exemplo, a testificar que ao longo desses 4.000 anos o ciclo semanal não tinha sido quê? Não tinha sido quebrado. Vocês acompanharam-me, sim ou não? E desde essa altura, nestes 2.000 anos de história da era cristã, então ainda temos mais provas astronómicas, históricas, científicas, de que o ciclo semanal não foi alterado. Vocês disseram, então e no tempo da Revolução Francesa? Bom, foi lá em França, porque nos outros países manteve-se o ciclo. E o dia que hoje os franceses guardam como sábado não é um dia diferente do que se guarda como sábado nos restantes países. Portanto, ou seja, eles não perderam o ciclo. Quando voltaram ao ciclo semanal de 7 dias, ao verdadeiro, eles puseram-se novamente em sintonia com o calendário, certo? Portanto, isto não é problema.
Vamos ver então aqui qual é a sequência de dias. Lucas capítulo 23 e versículo 54. Reparem que aí diz: era o dia da preparação e começava o sábado. Qual é o dia então da preparação? Se estava para começar o sábado? É o dia que precede o sábado. Qual é o dia que precede o sábado? Sexta-feira. E reparem que aqui não é mencionado como um dia, como um nome, é apenas dito o dia da preparação. E depois diz, as mulheres que tinham vindo, versículo 55, que tinham vindo a Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Qual é o dia que vem depois do dia da preparação? É o sábado. E agora reparem qual é o dia que vem depois do sábado. Capítulo 24, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Estão a ver a sequência? Dia da preparação, sábado, primeiro dia da semana. Há dúvidas qual é o dia da preparação e qual é o primeiro dia da semana? Não há dúvidas. E já repararam que o dia da preparação, que é a sexta-feira, e o primeiro dia da semana são mencionados com nomes vulgares, mas o sábado é mencionado com um nome especial, sábado, que significa descanso. Isto para dizer o quê? Para dizer que o sábado é um dia especial. Os outros são dias comuns, mas o sábado é o Shabat, é o sábado, é o dia de repouso. Os outros nem sequer merecem nomes na Bíblia, porque são dias quê? Dias comuns. Alguns dizem, bom, o sábado é apenas para os judeus. Bem, vocês mostrem-me uma só referência na Bíblia onde o sábado seja chamado o sábado dos judeus. Em todas as referências que a Bíblia faz ao sábado é ser mencionado como o sábado do Senhor. O dia do Senhor. Nunca, em nenhum ponto é mencionado que o sábado é o dia dos judeus. E a propósito desta sequência, sabem que na cristandade em geral, quando se comemora a Páscoa, chamada Páscoa, porque a forma como se comemora a Páscoa, devemos dizer isso, não é correta. A verdadeira Páscoa, segundo Jesus ensinou, é quando nós comemos símbolos do seu corpo e do seu sangue. Essa é a verdadeira Páscoa. Porque em Lucas, no capítulo 22, é-nos dito que Jesus quis viver a Páscoa com os seus discípulos. E diz, tenho há muito desejado viver esta Páscoa convosco. E o que ele vai fazer a seguir é lavar os pés aos discípulos e depois comer pão sem fermento e vinho igualmente sem fermento. E como é que nós sabemos que eram sem fermento? Porque nas festas religiosas do antigo Israel não podia haver nas casas das pessoas durante os dias de festas religiosas qualquer coisa que tivesse fermento, porque o fermento era símbolo de pecado. E eu pergunto, se Jesus usou pão para simbolizar o seu corpo e vinho para simbolizar o seu sangue, e se o seu corpo era um corpo puro, Jesus ia usar símbolos que tinham o símbolo do pecado para com ele representar o seu corpo e o seu sangue? De forma alguma. Amigos, temos de ser coerentes e temos que interpretar a Bíblia como ela se revela a cada um de nós. Pois bem, naqueles dias chamados, portanto, da Páscoa, em que se comemora a Páscoa na cristandade, reparem, chama-se até à quinta-feira, a Quinta-feira Santa. Já ouviram isso? Eu já ouvi. Sexta-feira? Sexta-feira Santa. Domingo? Oh, tenho uma Santa Páscoa. O que é dito do sábado? Fica perdido. Quer dizer, no meio de uma Sexta-feira Santa e de um Santo Domingo de Páscoa, não se fala do sábado. Sabem porquê? Porque há um que não quer que nós nos lembremos do sábado, porque o sábado nos faz lembrar do Criador. E quem é esse que não quer que nos lembremos do sábado? O do costume, não é, irmão? Porque ele sabe que quando nós nos lembramos do dia de sábado, estamos a recordar-nos de quem? Do Criador. E ele não quer isso. De modo que é Sexta-feira Santa, Santa Páscoa, Santo Domingo de Páscoa. O sábado, toda a gente trabalha, faz tudo, é um dia comum. E esse é o único dia que é santo, segundo a Bíblia. E por falar em morte de Jesus, já imaginaram que quando Jesus, e lemos há bocadinho, ou referimos à semana da criação, o Senhor criou coisas no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, e finalmente no sétimo dia o que é que Ele fez? Segundo vimos, descansou, abençoou e santificou esse dia. E já repararam que o Senhor termina a sua obra de redenção quando já está pregado na cruz e diz o quê? Está consumado. Está consumado o quê? A obra que Ele tinha vindo fazer esta terra para com ela redimir a raça perdida.
Quando é que Jesus proferiu as palavras está consumado? Em que dia da semana? Numa sexta-feira. E depois, durante o sábado, ele faz o quê? Repousa o sono da morte. Nós iremos ver numa palestra a seguir que a morte é um sono. Repousa o sono da morte. E logo cedo de madrugada, no primeiro dia da semana, o que é que acontece? Desperta do sono da morte. Então reparem, Jesus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou. Jesus terminou a obra da criação no 6º dia e descansou. Jesus terminou a obra da redenção no 6º dia e descansou. Se há dia que deve ser honrado em honra da morte e da ressurreição de Jesus, que dia é esse? É o dia de sábado. Uau! Deitei isto por terra os argumentos que normalmente nós ouvimos? Absolutamente. Bom, alguns dizem, bom, pastor, mas todos os dias são santos. E eu pergunto, bom, se todos os dias são santos, então porquê é que Deus retirou um dia à parte? Poderia Ele retirar um dia à parte se todos os dias são santos? Sabe o que é que significa santificar? Pôr de parte. Então, se todos são santos, ao retirar aquele de parte, quer dizer, não faz sentido isto. Porquê é que o sábado é um dia santificado, ou seja, um dia posto de parte? Porque os outros são quê? São dias comuns. E o que é que nós... Bom, alguns dizem, nós podemos repousar num dia sobre 7. Bom, a Bíblia não diz isso em lado nenhum. A Bíblia diz que nós somos supostos fazer o quê nos outros 6 dias? Trabalhar? 6 dias quê? Trabalharás? Isso inclui qual dia? Todos, incluindo o domingo. O domingo é um dia de trabalho, segundo a Bíblia. Alguns dizem que, o dia de repouso foi mudado. E a minha pergunta é, onde é que isso está escrito foi mudado? Apresentem-me uma só prova escriturística de que o dia foi mudado. Não há nenhuma só. E sabe uma coisa? Podia-vos trazer aqui, amanhã vamos continuar a falar sobre este assunto, mas podia trazer-vos aqui declaração atrás de declaração, mesmo de líderes religiosos católicos, que afirmam perentoriamente que podemos ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não encontramos uma única menção acerca da mudança do dia de repouso do sábado para o domingo. Eles afirmam isso. Não há nada. Alguns dizem, não importa o dia, o que importa é que nós observemos um dia sobre 7. Bom, deixem-me fazer-vos uma pergunta. Lembram-se daquele caso que vem mencionado nas Escrituras sobre Nadab e Abiú, filhos de Arão? Eles eram quê? Sacerdotes. E um dia eles trouxeram fogo à presença do Senhor, fogo que não era santo. Pergunto, havia diferença? Foi a reação de Deus dizer, que importa, fogo é fogo. Bom, na realidade eu pergunto, havia alguma diferença entre o fogo santo e o fogo que se usava, o fogo comum, que se usava, por exemplo, para cozinhar? Havia diferença? Se fossem analisar as propriedades físicas de um fogo e do outro, eram iguais? Claro que eram iguais. Se pusessem o vosso dedo ou a vossa mão sobre um fogo e sobre o outro, queimavam-se? Claro que sim. Então o que é que fazia a diferença entre um fogo e o outro? É que Deus de um fogo tinha dito, este é santo e o outro é comum. E quando eles vieram à presença do Senhor, vinham bêbados, claro. E por isso já não discerniam muito bem o que estavam a fazer. E quando eles se apresentaram diante do Senhor com esse fogo que era comum e não com o fogo santo que Deus requeria, Deus podia ter dito, o que importa, fogo é fogo. Foi isso que aconteceu? Diz que saiu da presença do Senhor algo que os fez o quê? Que os fez logo morrer ali. Algumas pessoas não gostam destas passagens na Bíblia. E não gostam porque elas mostram claramente que para Deus há coisas que são importantes. Então posso eu tomar um dia que foi considerado por Deus como sendo um dia comum e fazer desse dia um dia santo? Claro que não. Esta resposta de Deus a Nadab e Abiú mostra que Deus não toma aquilo que é comum por santo, como as pessoas quiseram fazer. Posso eu pegar então num dia comum de trabalho, como é o domingo, e fazer desse dia um dia santo? Não! Alguns dizem, estamos debaixo da graça, não estamos debaixo da lei. Bom, então se estamos debaixo da graça e não estamos mais da lei, então é correto matar? É correto adulterar? É correto furtar? É correto mentir? É correto cobiçar alguma coisa que pertence ao meu semelhante? É correto ter outros deuses diante de mim ou usar o nome de Deus em vão? A maior parte dos cristãos, perante esta pergunta, diz, não.
Mas então porquê que devemos aplicar um outro princípio ao quarto mandamento, diferente do princípio que aplicamos aos outros mandamentos? Mas isto tem alguma lógica, alguma coerência? O que é que quer dizer não estamos debaixo da lei? Não estamos mais debaixo da condenação da lei, porque fomos agraciados por Deus. Mas precisamente porque fomos agraciados por Deus, Deus nos dá igualmente o poder de obedecer à sua lei, a todos os mandamentos e não apenas a alguns. Porque a Bíblia diz que se nós guardamos todos os mandamentos e tropeçamos num só, é como se quê? É como se transgredíssemos todos. Venham ver esse texto comigo. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. E aqui nós encontramos precisamente essa afirmação do apóstolo Tiago. Tiago, capítulo 2 e versículo 10 em diante. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna quê? Se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser o quê? Transgressor da lei? Será que poderíamos pôr aqui, no lugar destes exemplos que Tiago usou, nós lermos assim: porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou, lembra do dia de sábado para o santificar. Ora, se não adulteras, porém transgrides o sábado, vens a ser transgressor da lei. Será legítimo nós fazermos esta leitura? Claro que sim. Tiago apenas usou 2 exemplos, como poderia usar quaisquer outros 2 exemplos. Então, porquê que aplicamos um princípio aos outros mandamentos e não aplicamos o mesmo princípio ao quarto mandamento? Àquele mandamento que nós lemos no início. Não faz sentido absolutamente nenhum. Bom, alguns dizem o sábado é para os judeus. Nunca na Bíblia, repito. A Bíblia diz que o sábado é o sábado dos judeus. E a propósito, Adão não era judeu. Eva não era judia. A primeira vez que na história humana apareceu o primeiro judeu, aliás, o termo judeu vem de Judá, e Judá era um dos filhos de Jacó, que depois teve o seu nome mudado para Israel. Isto aconteceu mais de 2000 anos depois da criação. Portanto, Deus criou o sábado mais de 2000 anos antes de ter surgido o primeiro judeu. Então o sábado é para os judeus, não é? É interessante como é que as pessoas se deixam enganar. Nunca na Bíblia nos é dito que o sábado é para os judeus. Alguns dizem, bom, o domingo é o dia do Senhor. Bom, a resposta é não é. 23 vezes na Bíblia nos é dito que o dia do Senhor é o sábado. E não há nenhuma só vez que diga que o domingo é o dia do Senhor. Nem uma só. Eu ofereço 1 milhão de euros a quem me mostrar isso. Olha que eu não tenho dinheiro no banco. Também não preciso ter, porque não tenho que pagar a ninguém. Alguns dizem, bom, Jesus quebrou o sábado. Bom, meus amigos, deixem-me responder a esta afirmação que alguns fazem. Jesus quebrou o sábado. Quando Jesus andou nesta terra, ele não guardou o sábado. Bom, meus amigos, se o sábado faz parte dos 10 mandamentos, e se a Bíblia nos diz que o pecado é a transgressão da lei, se Jesus quebrou o 4º mandamento, então Jesus é um pecador. E se Jesus é um pecador, então ele precisava de um Salvador também, para ele próprio. Mas, se Jesus transgrediu o 4º mandamento, então os fariseus que o acusaram de transgredir o 4º mandamento, eles tinham razão. De que lado é que vocês querem estar? Do lado de Jesus ou do lado dos fariseus? Ei, alô! Estão vocês a entender quão profundo é este assunto? Vocês querem estar do lado dos fariseus que acusaram Jesus de transgredir o sábado? Jesus transgrediu a maneira que os fariseus tinham de observar o sábado. Porque os fariseus tinham se tornado legalistas. Tinham posto um jugo de servidão em cima do sábado. E o sábado não foi feito para isso. O sábado foi feito para ser um dia de deleite, de prazer, de alegria. Foi assim desde o início. Querem estar do lado dos fariseus? Bom, eu não quero. Jesus nunca transgrediu o sábado. Se Jesus tivesse transgredido o sábado, então era um pecador. E se era um pecador, não podia mais ser o Salvador. Ele próprio precisava de um Salvador. Está isto claro ou não na vossa mente? Bom, alguns dizem, bom, o Senhor não veio restaurar o sábado porque já era impossível de restaurar o sábado. O sábado já estava tão corrompido pelo tempo que não era possível restaurar. Bom, eu pergunto-vos, veio o Senhor, por exemplo, restaurar o casamento, que também vem da criação? Então, nesse caso, o Senhor não ia mais dizer que qualquer coisa seria válida para o divórcio. O Senhor vai dizer, não. A menos que seja por relações sexuais ilícitas, ninguém é lícito separar da sua mulher ou a mulher do seu marido. Veio o Senhor preservar
o casamento, então se veio preservar o casamento, por que ele não veio igualmente preservar o sábado? Se as duas instituições estão ligadas ambas ao início, à criação. O pastor Sifan-Bor conta uma história que uma vez ele estava com um outro pastor de uma outra denominação diferente e estavam a falar do casamento. E então o pastor Sifan-Bor diz que a determinado momento quis jogar o papel de advogado do diabo. Diz assim, sabe uma coisa? Eu acredito que é perfeitamente legítimo um homem casar com um homem e uma mulher casar com uma mulher. Depois ele diz assim, bom, eu não acredito nisso. E o outro pastor, quando ouviu isso, diz assim, o quê? Você, um pastor, acredita que é legítimo um homem casar com um homem e uma mulher com uma mulher? Ele disse, por que não? A resposta é óbvia, disse o outro. Não se lembra que na criação Deus criou Adão e criou Eva e foi ele que fez o primeiro casamento entre Adão e Eva? Ele disse, ok, bom argumento. O que é que Deus fez mais na semana da criação? Ele disse que naquela altura podia-se ouvir uma mosca. Ele diz que até hoje ainda está à espera da resposta. Amigos, temos de ser coerentes. Se o sábado ainda, se o casamento ainda é válido hoje e o casamento tem a sua origem na criação, por que é que o sábado não há de ser válido igualmente se o sábado tem igualmente a sua origem na criação? Alguns dizem, bom, Jesus morreu na cruz e desde que morreu na cruz o sábado não é mais válido. Meus amigos, deixem-me dizer-vos, o sábado foi criado ainda antes do homem pecar. Não havia necessidade para o homem nessa altura de qualquer trabalho na redenção. O sábado é antes do pecado. E aquilo que vem ser encerrado com a morte de Jesus na cruz encerra um ciclo que foi iniciado quando Adão e Eva pecaram. Mas antes desse ciclo foi estabelecido o sábado. Está isto claro para vós? Alguns dizem, oh pastor, mas como é que a maioria pode estar errada? A maioria aguarda o domingo? Bom, eu faço-vos uma pergunta. Mostrem um só momento na história em que a maioria esteve certa. Conseguem mostrar na história algum momento na história em que a maioria esteve certa? Segundo a Bíblia, a maioria tem estado sempre de que lado? Do lado errado. Jesus, ele próprio, no Sermão da Montanha, disse... Venham ver comigo esse texto. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. É importante isto que estamos a abordar. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7... Aqui, é em pleno Sermão da Montanha, Jesus nos versículos 13 e 14 diz o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para quê? Para a perdição. E são muitos ou poucos? Muitos os que entram por ela. Por ela quê? Por ela porta larga. E agora reparem, versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para quê? Para a vida. Vida quê? Vida eterna, e são poucos os que acertam com ela. À luz daquilo que Jesus proferiu no Sermão da Montanha, a maioria está do lado certo ou está do lado errado? A maioria está do lado errado. A maioria caminha no caminho da perdição. Apenas uma minoria acerta com o caminho da vida eterna. Está isto claro ou não para vós? Deixem-me dar-vos alguns exemplos que mostram que a maioria nunca esteve do lado certo. No tempo de Noé. Noé estava do lado da maioria, certo? Se Noé estivesse do lado da maioria, nem uma arca com vários quilómetros de comprimento chegava para meter lá as pessoas todas dentro. Nós já vimos aqui que provavelmente no tempo antes do dilúvio habitavam no planeta Terra milhões de pessoas. Não sabemos exatamente quantos, mas seriam uns bons milhões de pessoas. Quantas pessoas se salvaram no tempo de Noé? Ele e mais 7 pessoas. 8 pessoas que entraram para dentro da arca. Eram eles a minoria? A extrema minoria. Mas, no tempo de Daniel, Daniel permaneceu só? Pelo lado do que era reto? Ou ele estava do lado da maioria? Os seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lá à planície de Dura, estavam do lado da maioria. Era isso? O que é que fez a maioria? Inclinou-se em adoração à estátua que o rei Nabucodonosor tinha edificado. Sadraque, Mesaque e Abednego eram a minoria, bem minoria. Mas, Elias, estava ele do lado da minoria ou da maioria? Quantos falsos profetas enfrentou Elias, o profeta verdadeiro? Quantos? 400.
Então ele estava do lado da maioria, certo? Jesus Cristo, esteve ele do lado da minoria quando viveu neste mundo? Ou era a maioria que o seguia? E quando ele foi julgado, entre aspas, estava ele sozinho ou estava acompanhado pela maioria? Até os seus próprios discípulos o abandonaram. Amigos, a maioria nunca esteve do lado da verdade. E claro, hoje ia ser diferente. Hoje a maioria é que está do lado certo. Curioso. Meus amigos, eu gostaria de terminar dizendo o seguinte: nós não devemos seguir cegamente aquilo que nos dizem, nem mesmo seguir cegamente aquilo que os nossos líderes religiosos possam dizer. Quando eu falo diante de vós, eu gosto de mostrar assim um está escrito, para que vocês desenvolvam um espírito dos bereanos, que nos diz, no livro de Atos, que eram mais nobres que os de Tessalónica, porque iam ver se as coisas eram de facto assim. Não quero que vocês me sigam porque sou eu a dizer e porque sou pastor. Eu quero que vocês acreditem, não no que eu digo, mas se aquilo que eu digo tem fundamento, não está escrito ou não assim diz o Senhor. Nós não podemos seguir cegamente líderes religiosos ou pessoas. Sabem porquê, amigos? Lembram-se de nós termos visto anteontem, naquela palestra sobre o genuíno e a contrafação, que Satanás usa 5 métodos para com esses métodos enganar? Tal como ele usou esses 5 métodos com Eva no jardim do Éden, ele ainda hoje usa esses 5 métodos. E sabem uma coisa, amigos? Muitas vezes Satanás usa os próprios líderes religiosos para enganar com esses métodos. Não há líderes religiosos que tentam hoje em dia apresentar sinais e maravilhas para com esses sinais e maravilhas e supostos milagres, milagres contrafeitos, atrair muitas pessoas para as suas congregações? Há imensas congregações religiosas que há sinais, maravilhas, milagres e as pessoas vão porque gostam de ver sinais e maravilhas e milagres. E depois tudo aquilo que os ministros lá dizem, apoiados por esses sinais, levam as pessoas a acreditar neles. Esse é um dos métodos que Satanás usa para enganar as pessoas. Outro método é levar as pessoas a acreditar que a sua razão, pois bem, é suprema e tudo aquilo que eles raciocinam com base na lógica, etc. Bom, nós devemos usar a lógica, mas nós devemos usar a lógica partindo de premissas verdadeiras, não de premissas falsas. Outros acreditam nos seus sentimentos, que os seus sentimentos são seguros. Outros deturpam a palavra de Deus como Satanás fez. Lembram-se que ele, quando começou a falar com Eva através da serpente, disse: é assim que Deus disse que não deveis comer de todas as árvores do jardim? E isso foi um engano que levou a própria Eva, em resposta ao inimigo, também a dizer algo mais do que aquilo que Deus tinha dito. Não é isso que Deus disse. Deus disse que nós podemos comer todas as árvores, mas só de uma não podemos comer nem tocar. Ela acrescentou aqui um bocadinho mais. Deus só tinha dito que não podiam comer, não disse que não podiam comer nem tocar. Ela acrescentou. E acrescentou em resposta à mentira que Satanás tinha apresentado. Vimos, por exemplo, que numa das tentações que o diabo apresentou a Jesus, ele apresentou corretamente o Salmo 91, 11 e 12, mas esqueceu-se de citar o Salmo 91, 1, como ele começa. E há muitos que deturpam a palavra de Deus, como Pedro disse, que alguns fazem, deturpando as epístolas de Paulo e as demais escrituras para a própria perdição deles. Há líderes religiosos hoje a fazer isso? Sim, senhora. Nós não temos que acreditar nos líderes religiosos, nós temos que acreditar no que diz a palavra. Usa hoje Satanás outras pessoas, como ele usou Eva para levar Adão a cair? Certamente que sim. Amigos, nós não temos que confiar em sinais, em maravilhas, na forma como outros interpretam a palavra de Deus. Não temos que acreditar na nossa razão ou nos nossos sentidos. Não temos que confiar outros, nós temos que confiar unicamente na palavra de Deus. Alguns dizem: bom, mas eu já tentei ler a Bíblia e não compreendo. Sabem uma coisa, amigos? Nunca devíamos estudar a Bíblia sem primeiro pedir a orientação do Espírito Santo para a compreendermos. E o mesmo Espírito que inspirou os autores da Bíblia, cerca de 40, que escreveram 66 livros, que compõem a Escritura Sagrada. Esse mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos a escrever o que escreveram, esse mesmo Espírito está hoje à nossa disposição para nós compreendermos aquilo que ele inspirou esses homens a escrever.
E quando nós pedimos a Deus essa inspiração, o Senhor nos dá essa inspiração e nós compreendemos a palavra. Podemos não compreender logo tudo de uma vez. Podemos não compreender muita coisa, mas alguma coisa vamos compreender. E há coisas que são tão claras na Bíblia, tão coerentes. E reparem, um dos princípios que nós devíamos testar como se fosse uma prova dos 9, para saber se realmente a conclusão a que nós chegamos é verdadeira ou não, é ver se isso está coerente com aquilo que diz noutras partes da Escritura. Eu lembro quando eu andava na escola primária, ensinaram a prova dos 9. Quem é que não aprendeu a prova dos 9? Bom, hoje já não é preciso porque há máquinas de calcular. As crianças hoje nem sabem fazer contas. É máquinas de calcular, o computador, ou iPads. Bom, o que é que a prova dos 9 nos permitia fazer, ou a prova real? Se uma conta estava certa. Uma das provas dos 9 para nós termos a certeza de que aquilo que nós descobrimos na Bíblia é certo, é ver se isso realmente é aquilo que a Bíblia ensina em todas as partes. A Bíblia não se contradiz. Aparentemente, para alguns, sim, mas na realidade não se contradiz. E, portanto, quando nós vemos esta coerência perfeita entre todos os livros da Bíblia, escritos, repito, por 40 autores diferentes, num período de quase 16 séculos, quase 1600 anos, é por acaso que 40 autores diferentes, de vários backgrounds culturais e sociais, etc., que escreveram num período de 1600 anos, é possível que eles, por eles próprios, uns não se conheceram, outros, tenham escrito com tamanha coerência aqueles que escreveram? Meus amigos, isto não é por acaso. Este livro é um livro especial. Este livro tem Deus como autor. É Deus que esteve por detrás inspirando homens a escrever. E nós devemos ler este livro. E esse mesmo Espírito, repito, que inspirou esses homens a escrever isto, é o Espírito que hoje está à nossa disposição para nós compreendermos a sua palavra. E quando nós compreendemos esta palavra, uau! Estas verdades tornam-se algo que alimenta a nossa mente, alimenta o nosso coração, dá-nos alegria. Eu ainda me lembro do tempo na minha vida onde eu comecei a descobrir verdades após verdades, após a minha conversão. Uau, eu ficava deslumbrado. A palavra de Deus deslumbra a nossa razão, deslumbra os nossos sentidos pela sua beleza, pela sua coerência. Amigos, aceitem aquilo que está escrito e não apenas aquilo que vos dizem. Nós podemos acreditar naquilo que os outros dizem, mas se aquilo que nos dizem, em termos espirituais e morais, está de acordo com assim está escrito, com assim diz o Senhor. Amigos, que esta mensagem possa ter despertado, quem sabe, alguns de vós para compreenderes a importância deste mandamento do Senhor. Vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez esta noite, através da Tua santa palavra, Tu nos deste um banquete à razão. Tu nos deste um banquete para o nosso coração. Ó Senhor, como a Tua palavra é coerente, como a Tua palavra é sólida, como a Tua palavra nos inspira, como a Tua palavra nos faz abrir a nossa mente à compreensão mais ampla e profunda das verdades espirituais. Como a Tua palavra nos ajuda a compreendermos o nosso Deus Criador e Salvador. Ó Senhor, muito obrigado por teres dado logo desde o início aos nossos primeiros pais este autêntico presente, esta graça de um dia especial para eles estarem em comunhão contigo. Ó Senhor, ajuda-nos a compreender a grande bênção que nós podemos receber em estar igualmente numa comunhão especial contigo cada 7º dia da semana, nomeadamente no dia de sábado. Ó Senhor, ajuda-nos a compreender que esse dia é um dia especial e que quando nós nos predispomos a deixar todas as nossas ocupações triviais de lado, a deixarmos as coisas e a pensarmos no Deus das coisas, nós vamos ser muito beneficiados ao passar esse tempo especial, esse tempo de qualidade contigo, com o nosso Criador. Ó Senhor, obrigado por todas as coisas. Obrigado por nos ajudares a compreender como muitas pessoas acreditam em erros que quando são confrontados com os ensinos claros da Tua palavra, não se mantêm de pé, não se podem manter, mas a Tua verdade permanece de pé. Ó Senhor, obrigado por teres trazido este conhecimento à nossa mente, ao nosso coração. Tu te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.